Acho que foi ontem a maior derrota de toda a Lava Jato em 5 anos. Foi uma derrota do Bretas. A Lava Jato agora praticamente acabou. O Gilmar Mendes mostrou que ele é o homem mais poderoso do Brasil. O Gilmar Mendes conseguiu acabar com toda a farsa do Bretas contra o advogado do Lula, contra filhos de ministros do TCU, do STJ e até mirando também, assim, com Lula e talvez com Bolsonaro, o Ossef. O Gilmar Mendes extinguiu completamente o processo, então o advogado do Lula já pode saber que não vai mais ser perseguido, outros também perseguidos já podem saber disso, e só quem se ferrou foi o Bretas, porque ele provavelmente vai responder por abuso de autoridade, não só ele, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro também. Por quê? Porque eles investigaram pessoas que tinham foro privilegiado. Olha só, eu falei aqui nas últimas semanas que a ação do Bretas foi uma ação mirando advogados do Lula, mirando filhos de ministros do TCU, do STJ, e aí pegando lá de uma coisa que não tinha nada a ver, pegando o Ossef. O pessoal, todos eles são advogados, eles entraram com ação no STF direto, nem foram pulando instância, nem foram para a segunda, terceira instância, não. Foram direto para o STF e o Gilmar Mendes ontem falou, não, pare o processo e o Bretas não pode mais tomar nenhuma decisão até que o STF julgue se isso pode ou não pode. E ainda falou que os procuradores investigaram clandestinamente pessoas que têm foro privilegiado. E aí se enquadra na lei do abuso de autoridade. E abuso de autoridade hoje dá 2 anos de cadeia no Brasil. Então, ó, a casa caiu para Lava Jato. E o Bolsonaro, no acordão dele com o Gilmar Mendes, o Bolsonaro, ó, que alívio que o Bolsonaro deve ter dormido essa noite. Finalmente, assim, ó, opa! Não tô tão ferrado, tô na mão dos meus inimigos, mas pelo menos meus inimigos estão sendo bonzinhos comigo. Um segundinho de graça, se inscreve, fica aqui o botão de se inscrever no canal, ou embaixo do vídeo também tem o botão. E quem quiser ajudar com as outras ações que a gente faz várias. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, conta bancária, apoios para quem quiser ajudar. Mas ó, se inscrever no canal ajuda muito para fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro que tá aí saqueando o Brasil. Ó, aqui ó, foi quando o Brasil bateu 100 mil mortos e ele segue se divertindo. O Bolsonaro estava naquela semana com um jet ski, se divertindo, e o Brasil, as pessoas morrendo. Pois bem, agora vamos falar do assunto do vídeo, que é o Bolsonaro está nas mãos de Gilmar Mendes. A Lava Jato agora está nas mãos do Gilmar Mendes e até a suspeição do Sérgio Moro, o Lula, está nas mãos do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem todo mundo nas palmas das mãos. Como que o Gilmar Mendes fez isso? O Bretas fez esse processo contra o advogado do Lula. Entre eles, também tinham advogados que eram filhos de ministros do TCU e do STJ, e aí puxou o Ossef. Como que foi? Foi uma delação do ex-presidente da FEComércio, que é uma empresa lá do Rio de Janeiro, que é ligada ao governo, é ligada ao Sistema S, que é SESC, Senai e tudo mais, então é governamental. E aí o ex-presidente da FEComércio, que é o Orlando Diniz, falou, olha, eu contratei advogados, paguei milhões, um negócio assim de mais de 150 milhões, segundo ele, que foram pagos dinheiro público para advogados para fazerem tráfico de influência. Tráfico de influência onde? No STJ. Aí tem uma coisa. Ele falou que ele pagou 82 milhões para o filho de um ministro do STJ, olha isso, para ajudar em decisões. Em decisões de quem? Do STJ. Então, se a delação, na primeira instância, o delator diz, eu paguei para o filho de um ministro do STJ para ajudar em decisões do STJ, ele está claramente ali delatando alguém que tem foro privilegiado, porque o advogado, filho do ministro do STJ, que foi contratado por fachada, segundo a delação, ele não tem foro privilegiado, mas quem está dando as decisões favoráveis, quer dizer, quem está sendo comprado é o pai dele, que é o ministro do STJ, que tem foro privilegiado. Então, procuradores de primeira instância e um juiz de primeira instância eles não podem investigar e ele não pode dar decisões referentes a um caso que envolve alguém com foro privilegiado. O mesmo para ministros do TCU. Então, ali, a Lava Jato deu um passo que não poderia ter dado. Você pode vir até aqui, é o limite, mas aqui não vai passar o limite. Poderia passar em 2015, poderia passar em 2016, em 2017. Por quê? Porque era o Brasil do golpe. No Brasil do golpe, a Lava Jato passava de todos os limites, principalmente contra o PT, e não acontecia nada. Aí, como tinha advogado do Lula envolvido, vamos passar dos limites. Só que não, o Brasil mudou. O modelo lavajatista não vai mais ser usado, não vai mais ser tolerado. O líder do governo Bolsonaro no Congresso, eu falo isso sempre, é o Ricardo Barros. Ele é assim com o Temer, foi ministro da Saúde do Temer, foi ministro também nos governos do PT, tem ligação com todo mundo.
Ele falou, o modus operandi da Lava Jato é esse, fica fazendo denúncia, aí depois não é nada, porque a delação não tinha prova nenhuma, aí fica por isso mesmo. Aí você acabou com a vida de uma pessoa, acabou com a vida de outra pessoa, você interferiu em resultados de eleições, ou uma pessoa que não deveria ter sido eleita foi, e aí fica por isso mesmo e ninguém é punido? Não, isso vai acabar no Brasil. O líder do governo Bolsonaro falou isso, e quando ele está falando isso, ele não é apenas líder do governo Bolsonaro, até esquece do Bolsonaro ali. Ele é uma pessoa que está ali representando Michel Temer, esse grupo MDB, Centrão, PSDB, que são como parasitas no Brasil há mais de 30, 40 anos. Ele está representando esse grupo. E aí, hoje, esse grupo domina o bolsonarismo. O Bolsonaro está comendo nas mãos desse grupo. E aí, quando eles falaram isso, esse grupo também tem Gilmar Mendes. Aí, o Bolsonaro tinha que fazer uma indicação ao STF, o Bolsonaro foi à casa do Gilmar Mendes com o novo ministro do STF, que é o Cássio Nunes. Já posso falar novo ministro, porque a chance dele não ser aceita pelo Senado é quase zero. Então, o Bolsonaro e o Cássio Nunes foram lá. Provavelmente, nas tratativas, o Bolsonaro falou, mas Gilmar, eu tô com um problemão aqui, ó, o Ossef está nas mãos do Bretas. E aí tem uma coisa, o Ossef tem áudios meus e o Ossef já ameaçou o Bolsonaro com áudios. Então o Ossef está nas mãos dos Bretas, quando o Bretas está com o Bolsonaro, se o Bolsonaro indicasse o Bretas para STF, por exemplo, ótimo. O Bolsonaro tem ali uma pessoa que poderia delatá-lo nas mãos num processo em que ele não aceitaria delação contra o Bolsonaro ali, porque não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então, olha só, o Bolsonaro falou, eu tenho aqui nas minhas mãos o Ossef, só que o Bolsonaro não indicou o Bretas para STF, ele indicou o Cássio Nunes. Aí o Gilmar Mendes falou, calma que eu dou um jeito nisso. Porque quem responde pelos processos da Lava Jato no STF, da Lava Jato do Rio de Janeiro, é o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes anulou o processo todo e pronto. Agora o Ossef está nas mãos não do Bretas, subiu, está nas mãos do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem os processos do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Então o Gilmar Mendes tem tudo nas mãos e o Gilmar Mendes agora deu uma decisão que falou, olha, os procuradores da Lava Jato investigaram pessoas que têm foro privilegiado, já falou, queremos acesso total à delação do Orlando Diniz, porque até então, esse pessoal que foi delatado, eles não tinham acesso à delação. Quer dizer, os advogados do Lula foram delatados, não tiveram acesso à delação. Os ministros do TCU, do STJ, os filhos dele foram delatados e eles não tinham acesso à delação. O Gilmar Mendes falou, dá acesso à delação para o desembargador, para o ministro do STJ. Agora imagina, desembargador e ministro do STJ cujos filhos advogados foram delatados e que eles foram investigados clandestinamente, quem diz isso não sou eu, foi o Gilmar Mendes na decisão. Os procuradores, há indícios de que eles investigaram clandestinamente pessoas que têm foro privilegiado, têm foro especial. Agora imagina esses ministros do STJ e desembargadores pegando essa delação na mão. O que eles não vão fazer com os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro? Tem uma coisa, nessa briga toda aí vai vir fogo, porque o Luiz Fux é presidente do STF. O Luiz Fux está com a Lava Jato. Então, a Lava Jato vai sofrer uma derrota atrás da outra, mas vai ter contra-ataque. Então, pegue uma pipoquinha, pegue uma mimosa pra gente ver. Mimosa, pra quem não sabe, é champanhe, metade suco de laranja, ou a proporção que você quiser. E pra você assistir os novos episódios da série Brasil, porque vai ter briga. E nessa briga, ó, tirando-se o advogado do Lula, mas os outros todos, nessa briga, eu torço pra briga.